Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Hoje vamos buscar alternativas, muitas alternativas para combater o mal do século, que é a ansiedade. Os dados estão aí, os números não param de crescer. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são quase 19 milhões de brasileiros que estão com a síndrome da ansiedade. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com este transtorno da ansiedade e o quinto em casos de depressão. E depois da pandemia piorou muito, vem crescendo mais e mais. E aí a gente precisa conviver com isso, porque essa é a consequência de tudo que a gente passou, e a gente está em busca de alternativas. Minha convidada vai falar sobre isso. Vamos falar de reiki, vamos falar de cristais, vamos falar de energia. Bia Isso aí, Ju. Alimotti. Ela já entrou aqui. Obrigada por aceitar esse bate-papo. Eu que agradeço. Já Muito estou feliz. ansiosa aqui para Já estou saber. com os cristais, já preparei aqui bastante coisa para a gente conversar. Isso, muitas dicas. Os números não param, como eu falei, a ansiedade está aí. Vamos conviver com isso. Quem nunca ouviu falar, conheceu nessa pandemia, e a gente está em busca dessa alternativa. Você é arquiteta de formação, uma Sou, arquiteta que também foi em busca. Quis uma sim. mudança, quis essa transformação e hoje está trabalhando muito com cristais, com reiki. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que foi essa transformação e depois dicas e mais dicas e mais dicas para a gente sair desse sufoco. Queria te agradecer primeiro, Ju, pelo convite e dizer que transformação é uma palavra que eu carrego, né? Até nas minhas redes sociais. A minha marca de cristais, que é Parivartan, significa em sânscrito transformação. Então é uma palavra que mexe muito comigo, referente a de dentro para fora, né? Trabalhando realmente a essência. Então, como você falou, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, fiz tecnólogo também antes de design de exteriores, então trabalhei por quase 10 anos na área. Só que o que Nossa, aconteceu, né? A transformação, às vezes, muitas vezes, acontece em momentos que a gente não está esperando, a vida dá isso, dá essas possibilidades para a gente, cabe a gente aceitar ou não. E a minha transição de carreira foi no meio da pandemia, foi logo 7 meses, foi em setembro de 2020, começou no ano da pandemia, e foi no mês que meu pai descobriu um câncer, eu estava sofrendo com uma alergia na perna, que não tinha dermatologista que resolvia, eu passei por mais de 3 profissionais, não tinha remédio que passava. E, enfim, foram várias situações. Eu sempre vivia com amidalite, né? Aquelas inflamações na garganta. Meu pai estava justamente com câncer na garganta. E eu estava no meio dos estudos, estava nesse processo do Theta Healing, porque depois eu vou contar um pouquinho como eu cheguei até o Theta Healing, que foi a primeira técnica que eu comecei, de fato, a trabalhar. Mas foi nesse processo. Eu estava no meio do furacão. Então, imagina como estava a minha cabeça, estava home office, e aí eu estava sentindo já esse processo de sair, estava sofrendo assédio moral também na empresa, então tudo junto. E aí eu pensei, bom, ou eu vou, tento agora, né, nesse processo que está sendo muito difícil, é que a Bianca do futuro vai ficar orgulhosa de fazer esse processo agora, não sei o que vai ser, e eu tinha prometido para mim, eu vou juntar, né, uma quantidade X de valor. Eu falei, quando eu juntar essa quantidade X, eu saio. E foi tudo ao mesmo tempo. Aí eu juntei e aí eu saí. E aí eu montei minha marca de cristais, estava atendendo com Theta Healing, e aí foi todo esse processo até onde eu tô hoje. Então, com reiki, cristaloterapia, mentoria. Hoje eu tô voltando um pouco para minha área com Feng Shui também. Então, para vocês verem que a vida não é linear, né? Ela vai e volta. Então foi assim que comecei.
de fato, com toda essa transição, né? Então, eu comecei a entender que não veio de agora, veio de um vazio que eu senti em 2017. Eu percebi que eu comprava as coisas, eu ia no shopping, comprava e não entendia por que eu comprava. Não que eu cheguei a ter aquela doença, né, que o pessoal de comprar excessivamente, mas eu comecei a entender que estava uma coisa de errado. E aí entendi que eu estava querendo alimentar um vazio momentâneo. E aí eu peguei e falei, não, isso aqui tá errado, alguma coisa eu preciso fazer. Eu estava no meio da faculdade, não tinha me formado ainda. Aí comecei a voltar para as artes, que é uma coisa que eu gosto também, que é arte fluida. Me ensinou muito a soltar o controle, né? Porque era arte realmente de deixar acontecer mesmo. Enfim, aí em 2019, que foi quando eu ouvi falar sobre o Theta Healing, pela primeira vez numa vivência com 17 meninas que eu fui surfar, assim. Então, foi através do esporte, assim, através dessas vivências, que eu entendi, que despertou em mim essa curiosidade. Um ano depois, eu tive um sonho, foi 2019, um ano antes da pandemia, deu curando uma pessoa, deu realmente aplicando a terapia, e aí eu logo acordei, comprei 4 cursos, aí eu comecei a aprender, e aí foi todo esse processo, acho que tudo tem um momento, aí eu fui aprendendo para quando chegasse esse ápice que aconteceu, que foi em setembro de 2020, para eu tomar essa decisão. Então foi assim que tudo começou, Ju. Realmente Nossa, foi assim. realmente. Um boom. E aí, o Foi. que que é o Theta Healing? Como é que você O se encontrou nesse processo? O Theta Healing é um atendimento, é uma cura quântica. Eu costumo dizer que é a cura da alma, porque o Theta Healing, o Theta é uma frequência energética, é uma onda cerebral que todo mundo entra em contato indo dormir. Então, antes da gente de fato dormir, a gente entra na onda Theta. É como se fosse gama, alfa, então é uma onda de relaxamento. E ao acordar, a gente também entra em Theta. E aí, o atendimento de Theta Healing, eu faço online, mas é para ter conversa, parte de meditação, realmente é profundo para trabalhar as crenças limitantes. Então, para você vibrar mais alto, ajuda muito na questão que a gente vai falar ainda sobre a ansiedade, então para superar os medos, para trabalhar a identificação dos seus bloqueios, clareza mental, autoestima. Então, a sessão ela reverbera por 7 dias, e ela trabalha 7 gerações antes de você e 7 gerações futuras. Ela é extremamente profunda, porque a gente vai ao longo da nossa vida carregando essas crenças limitantes, né? Principalmente da infância. Então é no Theta Healing que a gente vai entender o seu desafio atual. Então ela é realmente muito profundo, trabalhando várias ferramentas eu aplico dentro da técnica numa sessão. Ela é bem profunda mesmo. Nossa, é quase uma constelação. Estou imaginando. Nossa, ela é incrível, assim, assim, cada atendimento que eu faço, ela é totalmente diferente do Reiki, totalmente diferente da cristaloterapia. O Theta Healing a gente conversa muito, tem a parte, como eu falei, da meditação, e realmente trabalha coisas que a gente nem imaginava, os gatilhos, né, que ao longo da nossa vida, como a constelação, às vezes a gente não percebe, a gente olha um pouco mais de fora, né, essa questão familiar, principalmente. Aí depois disso foi entrando. Como é que foi? Entrou no Aí o cristal? Theta, criei minha marca de cristais através dos atendimentos de Theta Healing. Então, minhas clientes de Theta, que eu estava na época, em 2020, né, quando eu comecei de fato a marca, eu tinha umas 8 clientes de Theta frequentes, e aí eu não, assim, é muito intuitivo, né? Eu sou extremamente ligada a isso, aos sinais, ao que eu vou sentindo. Eu sigo muito meu coração, então é o que eu posso de fato indicar para todo mundo que está assistindo a live. Se vocês sentem que o coração de vocês está falando para vocês irem para aquele lado, vá. Porque é o que realmente, às vezes, a gente quer o imediatismo, a gente quer uma resposta, quer a certeza absoluta, mas a gente sabe, a gente é o guru interno, né? Eu costumo dizer também, a gente tem esse nosso eu superior que sabe de tudo. Então, realmente foi através dessas clientes que eu comecei as grades de cristais, que nem essa aqui, ó, que são os quadros que eu faço, que, né, Ju, você conhece já. Então, eu comecei a aprender mais sobre os cristais, porque essa minha alergia na perna foi o quartzo verde que me ajudou. Então, Olha,
porque ele é de cura. Só que naquele momento foi tão intuitivo que eu estava no começo de estudar, eu falei, eu vou sentir, vou seguir minha intuição e vou começar realmente a limpar, energizar, programar ele para me ajudar nessa alergia. E foi ele que me ajudou. Junto com o Teta, de entender que eu estava com medo de dar o próximo passo. Então foi uma junção de terapias que realmente me ajudaram a entender. E aí com o Teta Healing, foi esse processo da grade de cristais, aí eu fiz o e-commerce, aí atendendo com cristaloterapia também, que eu faço online, e aí veio o Reiki, e aí depois a mentoria. Então foi que a mentoria engloba todas as técnicas que eu faço. Foi todo esse processo. E aí, nesse mundo, nesse universo de forças internas, né, de energia, eu queria falar dos benefícios, principalmente para esse momento que a gente está vivendo aqui de tanta ansiedade. Nossa, é assim, Ju, o feedback assim que eu tenho das minhas clientes, os maiores benefícios, né, que eu vejo, como eu falei um pouquinho da questão do Theta Healing, né, mas o Reiki ajuda também muito nessa questão de expansão da consciência, acalmar a mente. Eu acho que é principalmente essa questão que a gente está precisando, a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Melhorar a nossa qualidade de vida, de sono, principalmente. Vou dar uma dica aqui para vocês de um cristal que eu indico muito para insônia também. Então, associar técnicas para a gente realmente ver o que faz sentido para você, o que você acredita. Nenhuma dessas que eu estou falando tem a ver com religião, e sim com física quântica ou espiritualidade, é totalmente diferente. Então, não precisa ter medo, tá? Porque muita gente tem medo dessas questões, tem medo de se olhar. Então, acho que o primeiro passo para tudo é autoconhecimento. Quando a gente realmente se permite olhar. Quando eu me permiti, dando meu exemplo, eu me permiti olhar para a minha alergia, permiti olhar para o que estava acontecendo na minha volta, na minha família, eu entendi que eu precisava, de fato, falar, Medo, vem aqui, vamos conversar para eu entender como eu posso te transmutar. É assim que funciona. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente não consegue, de fato, diminuir os sintomas do estresse, da ansiedade, a gente não consegue, de fato, aumentar nosso foco, a gente fica muito limitado. Então, acho que a gente precisa começar primeiro a olhar para a gente, entender que o autoconhecimento ele é extremamente importante, a gente não está acostumado, a gente só quando o calo aperta que a gente corre, né? Então, a gente já pode começar esse processo antes. E eu atendo gente há mais de 1 ano e meio, toda semana. Assim, de realmente, meus clientes, eles gostam, eles sentem a diferença. Esses feedbacks que eu tenho de autoconfiança, como melhora, coragem, melhora a ansiedade, de entender que você pode, né, de fato, se transformar. Então, é o que eu indico, assim, Ju, da gente ter coragem de olhar para as nossas questões. E aí o Reiki, tem muita gente, né? Você está falando de São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, mas gente que está assistindo de outros lugares, outros estados, e às vezes na cidade não tem quem faça, não conhece ninguém. É possível um online? Realmente funciona? Eu quero Sim. dizer aqui que eu fiz, né? Você fez minha cliente, né, Ju? Você já Exato, a gente fez. fez online três noites, né? Sim. Foram Até 3 o envios gato à apareceu. distância. Depois ela conta aí. Mas foi Gente, a ótimo. energia, ela não Funciona. tem distância. A energia chega, né, Ju? Não importa onde você esteja. Todos os atendimentos que eu faço são online. Então, Reiki, Theta Healing, mentoria, cristaloterapia. A cristaloterapia é como se fosse uma maca na minha frente e eu envio a energia para alinhamento, energização e limpeza dos chakras, é para tranquilizar. Então, a energia chega, gente. Não tem como a gente achar que não. Então, o reiki, por exemplo, que muita gente acha, fica com um pouco de receio e tal, mas, enfim, eu atendo online e eu vejo o quanto é transformador, porque o reiki é energização através das mãos, né? Eu tenho até o 3A, fiz até uma live explicando sobre isso, porque são vários níveis do reiki, né? Então, você faz um A, 2A, 3A, e o 3B é o mestrado, é como se falta só um para eu dar aula de reiki, de fato.
Então, cada um você vai sentindo esse nível diferente, você vai aprendendo mais símbolos, né, que são símbolos sagrados. Então, é uma técnica que veio do Japão, e é para um alinhamento, é possível a gente fazer esse alinhamento do centro de energia do corpo, que são os chakras. Então, promove muito equilíbrio energético. Então, a partir do momento que a pessoa se abre para isso, ela quer, eu acho que não tem como a gente achar que não vai a energia, né? Então, a energia reiki, ela não é nem positiva, a gente costuma dizer, nem negativa. Ela vai chegar, como eu te expliquei, né, Ju? Ela vai ir para você onde ela precisa. Se você precisa dormir, ela vai te ajudar a dormir. Eu não estou impondo nada. É uma alta frequência energética incrível. A energia reiki significa energia vital. Então, imagino quantos benefícios ela traz, como eu falei anteriormente. Então, pode ser feito online, não tem problema nenhum, e não tem nenhuma, costumo dizer assim, não tem problema de nenhuma pessoa fazer, sabe? Pode fazer o teta, o reiki, não tem tô grávida, eu não posso fazer. Não, não tem problema. Então, tem várias questões, assim. Só indico, assim, principalmente nos 3 primeiros meses, a gente ter mais cuidado com essa questão, né? Eu acho que qualquer atendimento, nenhuma terapia que eu tô falando, ela anula o médico tradicional, então pode ser associado, né, Ju? Porque muita gente, não vou mais tomar remédio. Não, não vamos ser dessa forma, né? Exato, porque a gente está buscando uma alternativa, né? Alternativa. Quando eu fiz, a gente fez de 3, né? Tu dá essas possibilidades, assim, aí eu fiz de 3 noites. Mas realmente para a gente, para funcionar assim, é necessário quanto tempo? Assim, o que você indicaria assim, para a gente buscar? Então, o ciclo total, né, de envio de reiki é 27 dias. Mas é que eu faço, tem 2 questões que eu faço. Ou envio à distância, que é aquilo que você fez, que eu envio para você, a gente não precisa de fato ficar online. Ou eu faço atendimento online, que eu fico mais tempo com a pessoa, ela fica deitada, eu vejo ela, e aí eu vou enviando o reiki por um maior tempo, tá? Então são essas 2 questões. Ou é o ciclo que eu envio para você, mas tem o outro que é que eu fico com você acompanhando. O ideal é sempre você estar dormindo, né? Muita gente, eu já ouvi relatos de pessoas que recebendo reiki, estão dirigindo, elas batem o carro, porque a energia, ela de fato chega. Então, não é porque ela tá te fazendo mal, mas é porque você tem um baque com a energia, você não tá acostumado. Então, é bom você estar dormindo. Por isso que talvez você de fato acordou várias vezes, você não estava acostumada, entendeu? E o fato do gato, né, a curiosidade é que meu gato, ele nunca fez isso. No dia que eu estava enviando reiki para você, Ju, e para mais outras pessoas, ele subiu aqui na bancada que eu tô, e de fato ficou em cima, né, do nome da Ju. E eu até fiz stories mostrando. E isso é maravilhoso. Gato é incrível, é um ser de transmutação de energia. Eles naturalmente enviam reiki. Quando eles estão ronronando, aquele é um tipo de reiki deles. Então, é muito bom, assim, bichos, plantas também, é muito bom para a gente também ajudar na ansiedade, como fato. Não sei se você tem bichinho aí em casa também, Ju, eu tenho cachorro e gato. Também que você tem uma jiboia atrás de você, que é a planta. Ela é muito boa, ela é incrível. Sim, tá linda aqui. Sim. E aí os cristais, que também é fácil da pessoa ter um cristalzinho em casa para dar uma respirada, dar uma relaxada, assim, como é que funciona, assim, qual o ideal? Não tenho nenhum, qual é o meu primeiro cristal? Então, Ju, eu indico para foco de ansiedade, eu trouxe ele em 2 formatos para explicar um pouquinho para as pessoas, tá? Esse aqui é a ametista. Ele é muito abundante aqui no Brasil. Então, esse aqui é um formato de drusa, que ele tem essas pontas, que são aglomerados. E tem esse aqui que é mais bruto. Ele é bruto também, só que ele tá em outro formato. Então, trouxe aqui para vocês verem a diferença. Vou até dar várias dicas de cristais para vocês, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Comprou um cristal, primeira coisa, ele veio com a energia comercial. Você vai limpar nessa ordem: limpar, energizar e programar. Bia, o que seria isso? O que seria limpar um cristal? É você realmente
zerar a energia dele, você neutralizar a energia dele. No caso da ametista, você pode pôr em contato com a água, tá? Então você pode lavar em água corrente, no mar, na cachoeira, enfim. Mas tem cristais que não podem. Por quê? Não são recomendados. Eles podem, são tóxicos e muitas vezes eles podem oxidar, como a pirita, eles podem esfarelar. Então, são cristais que não podem, e são vários que podem ou não podem. Então, vou dar alguns exemplos. Selenita não é recomendado, turmalina preta, cianita preta, pode até mudar de cor como angelita, de azul virar cinza. Então, você precisa limpar. Aí, depois de limpar, você vai energizar. Então, energizar é você pôr uma potência nele. Pode ser na luz do luar, como a gente está agora aqui à noite, você põe na sua janela. Você pode energizar no sol, você pode energizar na terra, Mas por enfim. quanto tempo? Eu indico, assim, umas horas durante o dia. Eu gosto de fazer energização, principalmente na parte da manhã, né, por conta da prana. Então, realmente de manhã cedinho, sei lá, umas 3, 4 horas. Não gosto de muitas regras. Eu gosto da pessoa sentir a intuição dela e sentir, quanto tempo eu deixo meu cristal? Agora tá bom. Como se ele falasse, assim, sabe? Uma questão muito intuitiva. Mas umas 3, 4 horinhas para limpeza e higienização nesse processo e programar. Programar é você realmente sentir seu cristal, colocar ele na sua mão, colocar uma afirmação positiva, colocar uma palavra positiva. Ele não necessariamente, eu não acredito que precisa. Se for para prosperidade, se sentir que ele te ajudar de outra forma, que não seja o que ele está habitual, não tem problema, você que vai sentir. Então, para ametista, ele é um cristal extremamente que ajuda na ansiedade, por isso que eu trouxe ele aqui para indicar, purificação do corpo físico, essa elevação, né, como ele é do último chakra principal, que é do sétimo, aqui na coroa, ele trabalha muito essa parte do divino, da espiritualidade, da transmutação de energia, e também ele facilita muito na meditação. Então, é um cristal que eu indico muito, quem gosta de meditar, utilizar ele. E ele protege contra as energias negativas e é muito indicado para você colocar no quarto, por exemplo, para insônia, para estresse, para ansiedade. Você pode deixar ele na cabeceira. E a drusa eu trouxe, essa aqui é mini, tá? Mas quanto maior a drusa, significa que ela é mais proporcional, ela tem que ser ao ambiente. Então, se for na sala, eu tenho uma de 3 quilos na sala, ela é enorme. Então, é muito bom para a questão dessa transmutação de energia. Então, você pode ter no quarto. Então, quer dizer que a expansão dela, por conta de todas essas pontas, ela vai expandir. Ótimo. Então já trouxe bastante dicas aí, porque eu sei que o pessoal gosta da questão dos cristais, né, Ju? E aí a gente pode deixar o cristal sempre no mesmo local, ou pode mudar, ou pode carregar com a gente? Como é que é? Então, são coisas diferentes de carregar, né? Que eu costumo dizer que é para benefícios de uso pessoal, que é o que a gente carrega, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um de quartzo transparente. Então, ele geralmente é menor, ele é geralmente um cristal que eu não costumo dormir. Então, mais uma dica para vocês: não durmam com pingentes, pulseiras, não tem necessidade. Eu tô aqui também com a minha pedra da lua, o meu anel. Então, não tem necessidade, vocês podem pegar a placa de selenita, ela é um cristal que ele é autolimpante. Então, você chega em casa, deixa na placa de selenita, ela já vai de um dia para o outro, limpa, energiza e depois você só programa. Então, para uso pessoal, tem que ser menorzinho. Então, você pode, por exemplo, esses aqui seria de uso pessoal, você chegar, deixar na sua bolsa, chegou no local, na sua área de trabalho, você tira da bolsa e deixa perto de você. Essa questão é importante, sempre ficar perto, tá? Agora, para uso para ambiente, você pode deixar nos locais específicos. Pode deixar uma turmalina preta, por exemplo, perto da porta, para proteger, bloquear de fato, como um escudo de energias negativas. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar. Quarto de casal, eu gosto muito de usar quartzo rosa impar, porque justamente trabalha essa parte do casal.
Então, Uhum. você pode sentir como que você quer trabalhar os cristais, mas não larguem eles em gavetas ou deixem sujos, não, eles são seres vivos, eles sentem. Então, vocês têm que utilizem poucos, aos poucos realmente, usa um, sente a energia, 3, 4 dias, para. O que que ele te trouxe? Qual é o insight, a sensação? Então, isso que eu indico também de fazer com cristal. E aí eu queria que você mostrasse de novo o quadrinho que você faz aí, que foi onde tudo Esse. começou, né? Que aí tem essa, olha, para montar o quadrinho, você pergunta o que que quer, né? Quais são as Sim, a intenção. intenções, e aí vai montando. Isso é muito É, legal. a grade ela é colada, né? Os cristais, então, são para questões a longo prazo. Você tem uma conversa com a pessoa onde ela quer colocar. Aqui fica no meu escritório, então essa grade aqui é para proteção energética. Tem turmalina preta, tem a cianita azul, pirita, quartzo fumê e quartzo transparente. Então, tem uma conversa para entender qual que é o foco principal da grade, se é para você, para dar de presente. E aí eu faço. Então, se torna único, nenhum sai igual ao outro, nenhum, realmente. É um trabalho que eu gosto muito, intuitivo totalmente, e o pessoal gosta bastante, assim, é para manifestar o que você deseja. É bem especial. Legal, muito bom. E aí, voltando assim, a gente falar de energia, que tudo se transforma, ainda nesses dados, né, de ansiedade, depressão, com toda essa tua transformação, o que que você diria para quem está passando por esse momento difícil, até de doença, como você passou, né? De querer mudar de carreira, de ter medo. O medo trava muito a gente, né? E aí, como é que a gente pode. Quais as alternativas? Eu deixei várias, assim, eu fui já até coloquei, porque são muitas, coloquei até em tópico aqui. Vamos lá, É, teremos a todas. ansiedade, ela é esse excesso de pensamento futuro, né? Então, no meu caso, será que vai dar certo? E se como uma boa sagitariana, ascendente em Áries, eu tenho muito da ação já. É muito fácil para mim. Mas eu sei o quanto é difícil a gente não procrastinar os nossos sonhos, a gente deixar que o medo, na verdade, que não deveria ser dessa forma, mas a gente precisa, de fato, olhar para os nossos medos e transmutar eles. E não vai ser nas melhores condições, não vai ser na perfeita condição que você vai, de fato, modificar. Então, não espere estar no melhor momento para você agir. Vai começando. Faça um pequeno passo por dia. É importante a gente se planejar assim, mas a gente precisa criar o nosso movimento e a nossa autorresponsabilidade, o nosso poder de ação. Então, não estacione, porque só você pode fazer por você isso, de você realmente não viver na inércia. Eu posso te ajudar, mas você tem que se permitir a querer viver esse autoconhecimento, essa transformação. Então, a gente tem que entender que a gente não é uma coisa só, a gente não é só uma profissão, então a gente está aqui para aprender, entender qual é o aprendizado de tudo isso, até quando você vai de fato se negligenciar e não fazer por você o que precisa ser feito para você quebrar esses padrões, essas crenças que você está ao longo da sua vida carregando. Então, de fato, esse pensamento em excesso de futuro, o que está te trazendo? Viver no presente, viver no agora, eu vejo assim que foi a solução que eu trabalho cada dia mais, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora de planejar, e se fizesse uma curvinha fora, eu já ficava muito ansiosa. E isso eu fui trabalhando, porque eu fui entendendo agora, como trabalhando de forma autônoma, eu não tenho controle nenhum de Aham. ganho, de nada. É trabalhando cada dia, sabendo que eu estou plantando para colher. Então, uma coisa que todo mundo acha, né, que eu costumo dizer, primeiro, você não é ansioso. Não é. Você está. Você está. Ótimo. Você pode mudar isso. Então, depende de você, a sua mente está acelerada, você está com o corpo em alerta, isso está em excessivo, procure ajuda. Primeiro, fale com alguém. Tem várias
técnicas, terapias. Posso dar várias dicas para vocês, mas vocês podem entrar por um vídeo e sair pelo outro. Vocês vão fazer? Vão pegar e fazer de fato? A aromaterapia é incrível também para ajudar. É muito bom. Então, primeiro, se conecta com a sua essência, porque viver no agora, viver no presente vai te ajudar muito essas crises de ansiedade. Então, ai, Bia, mas primeiro, já dei dica aí do cristal. Respiração. Você de fato tem consciência da sua respiração? Não tem que fazer uma respiração achando que é a coisa mais difícil do mundo. Vamos fazer uma aqui, Ju, rapidinho? Em segundos a gente vai fazer uma. Põe uma mão aqui no peito e outra no diafragma, aqui embaixo do peito. Então, respira fundo, fecha os olhos, respira. Solta o ar com a boca. Mais uma vez. Última vez. Muito bom. Já vira outra pessoa, não vira? Exato. Olha, a gente tem 2 programas com o João Noronha. Não sei se você conhece. Se não conhece, tem que conhecer. O Instagram dele é incrível. Ele só fala de respiração. Nossa, assim, ele é um expert, assim, e realmente muda completamente, né? A vida, assim, a respiração, tudo começa pela respiração, eu diria. Sim. A ansiedade tá aí, né? Tá aí no Então, carro, em casa, tudo a gente pode ter esse controle, né? sim, fazer uma tarefa por vez, a gente quer abraçar o mundo. Então, faça uma tarefa por vez, coloca que você realmente concluiu do que você querer colocar tantos compromissos e você não termina nenhum. Aí você fica o quê? Frustrado. Por quê? Porque você está com a agenda cheia e não conseguiu organizar a sua rotina. Então, organize a sua rotina. A gente não faz o básico, Ju. A gente não respira direito, a gente não bebe de água direito, não dorme direito. Eu vi sua live falando também como o sono, ele ajuda muito na questão da ansiedade, de controlar. A gente já vive em alerta, já acorda cansado. Tudo isso faz a diferença. Então, primeiro, eu gosto. Uma dica, gente, vou dar umas dicas aqui para vocês utilizarem no dia a dia. O que é mais desafiador para vocês, coloque como primeiro exemplo, exercício físico. Se você não começar o dia fazendo exercício físico, você não faz mais nada. Então, coloca como meta. E aí você vai sentir, poxa, eu consegui fazer, me sentir orgulhoso, orgulhosa, concluir. Aí você faz as suas tarefas que você está mais habituado, até criar um hábito. Então, um hábito geralmente de 21 a 27 dias. Você realmente, o seu cérebro entender que é um novo hábito. Então, faça isso. Uma outra dica que eu usei muito, assim, no começo, principalmente na pandemia, de fato, né, que a gente ainda está, mas quando a gente estava mais em lockdown, começar o dia com uma palavra para me ajudar a realmente a focar nessa palavra. Então, pode ser coragem, autoconfiança, foco. Então, coloca uma palavra para o seu dia. Gratidão. E aí você põe um despertador e lembra a cada 2, 3 horas dessa palavra. Você vai vibrar nessa frequência dessa palavra. Então, vai acostumando a fazer isso até virar, de fato, um hábito. Investir em autoconhecimento, como eu falei, em técnicas que vão ajudar nesse processo. Então, entender, porque a gente às vezes não entende qual que é o gatilho que deixou a gente ansioso. A gente precisa olhar para isso, qual que é o bloqueio que a gente está sentindo. E o excesso do celular, né? O excesso de café, bebidas que estimulem a gente à noite, a gente ficar acordado, ficar longe do celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu já não assisto TV. Eu não sei vocês, eu já não assisto, e eu senti muita diferença na minha energia, porque eu agora escolho de fato o que eu quero ver, quem que eu quero seguir, né? É muito importante. A atividade física também é muito importante. Eu gosto muito de colocar o pé na grama, então da gente se conectar com a natureza, o máximo possível, mesmo morando aqui em São Paulo, vai num parque. Eu falo para meus clientes, desce no prédio, vocês não têm, tipo, uma graminha
Ai, não tenho, Bia, aqui eu moro em apartamento. Vai no hall do prédio, dá um jeito. Quem quer dá um jeito. E Uhum. outra coisa que eu tô aprendendo muito, Ju, que eu vejo muita diferença pelo Feng Shui, né? Que eu tô, de fato, integrando muitos conhecimentos, entendendo que um local desorganizado é uma mente desorganizada. Ah, Imagina uma mesa de trabalho onde a gente passa, como você falou, o Brasil é o que mais sofre questão de ansiedade e estresse. E imagina que a gente passa, isso é comprovado, tá? 90% do nosso tempo da nossa vida, a gente fica em local fechado. uhum. Então, qual que é o impacto disso na gente? Porque a gente sai do carro, vai para o escritório e volta para casa. Entra no hall de... É isso. Então, hoje, pensando no Feng Shui, qual que é a transformação e melhora de mudança de energia dos espaços que a gente precisa prestar atenção? Então, para você, de fato, sentir esses resultados vibracionais. Então, a casa é uma manifestação do ser humano sendo a sua extensão. Então, colocar plantas, a gente, de fato, trazer a natureza para a nossa casa, organização, o Feng Shui entender qual é a área da nossa vida que a gente quer trabalhar. Então, são várias dicas que eu estou aqui passando, que realmente eu sei que na prática vão fazer a diferença para quem está nesse estado de ansiedade. Perfeito, muito bom. Bianca, eu queria te agradecer. Vamos seguir, ó, o Instagram da Bia tá aqui. É muito legal. Ai, os dos cristais é muito legal, muito interessante. E assim, são coisas que a gente vai fazendo e vai dando certo e a gente vai se conectando e vai, né, querendo Exato. só coisas boas, assim. Essa energia. Eu queria agradecer por essa energia de hoje. Obrigada por participar. Quem quiser falar com ela, manda a mensagem lá no Stories que ela responde, vai dar tudo certo. Faz o reiki online que funciona. Eu amei, eu gostei muito, vou fazer novamente, com certeza. Queria te agradecer mais uma vez e agradecer a todos vocês. Eu que agradeço, Ju, todo mundo que estava aqui ao vivo com a gente, você, realmente de passar esse conhecimento também, de compartilhar com mais pessoas. E eu tô aqui para o que vocês precisarem, pode mandar mensagem, sou extremamente acessível, então pode mandar mensagem que eu posso, de alguma forma, se eu puder auxiliar vocês, estarei muito feliz. Pode contar Tá, comigo. tá ótimo. Obrigada, Ju. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos vocês. Beijo. Tchau.